Boa noite a todos. Quero agradecer as palavras do Padre Maurício e a alegria de poder estar aqui, mais uma vez celebrando a Eucaristia com vocês. Hoje, num dia muito especial para todos nós, a abertura dessa grande festa, a Nossa Senhora Auxiliadora. E para nós compreendermos o tema do Evangelho de hoje, eu vou voltar um pouquinho para explicar para vocês a grandiosidade do testamento de amor que Jesus nos deixou. É sabido por todos que o nosso Adão, na conversa com o inimigo de Deus, foi expulso do paraíso. Adão foi tentado e naquele primeiro momento, digamos, o inimigo do amor, o inimigo de Deus, saiu vencedor. E tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho. Na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne. E é interessante, já em conformidade com o tema dessa novena, que no momento da anunciação, o anjo Gabriel, o mensageiro de Deus, de uma maneira totalmente inusitada, não saudou Maria com o tradicional shalom. O anjo se colocou na presença de Maria em oração e saudou-a com o alegra-te. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é convosco. Essa palavra de alegria, segundo os escritos do Papa Bento XVI, é a primeira palavra do Novo Testamento. Uma palavra de alegria, uma palavra de conforto, porque é comum, quando se coloca na presença de um judeu, saudá-lo com o shalom. Maria, de uma maneira, como eu disse, totalmente inusitada, na presença do anjo de Deus, recebeu o alegra-te de Deus. Alegra-te, tu és cheia de graça. E o Verbo se fez carne. Um outro momento que também nos coloca em harmonia com essa obra de Deus maravilhosa é que Maria, mesmo antes de Jesus nos ensinar como são belos os pés dos mensageiros sobre a montanha que anunciam a boa nova, a partir do momento que o Verbo se fez carne e que ela se encontrava grávida do Filho de Deus, Maria foi pelas montanhas da Judeia anunciar e servir a Isabel, sua prima. O maravilhoso desse que para mim é um dos encontros mais belos da Sagrada Escritura, é que são duas mulheres grávidas que se encontram para falar de Deus. Nós sabemos, pela psicologia, que a simbiose que a mulher vive no momento da gestação faz com que ela esteja totalmente voltada para os cuidados do feto. Que ela esteja totalmente voltada com o seu organismo, com o seu psiquismo, com o seu agir, para dar vida para o feto. E mesmo assim, as duas mães se encontraram para que juntas pudessem dizer: o Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Depois que Jesus cresceu em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens, Jesus foi batizado no Rio Jordão. E os evangelhos dizem que depois do batismo, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. Para quê? Nós nos lembramos que no primeiro diálogo entre o maligno e o primeiro homem, Adão, o inimigo de Deus saiu vencedor. Jesus foi ao deserto para confrontar o inimigo de Deus, porque a palavra do maligno nunca é a palavra final. O amor sempre é mais forte do que a morte.
E Jesus, o Filho obediente, foi tentado do mesmo modo que Adão foi tentado. E ali, ele expulsou Satanás e criou uma atmosfera para que nós voltássemos junto de Deus, fazendo deste mundo um verdadeiro paraíso, para que nós possamos viver o amor, para que nós possamos viver em harmonia com o nosso Criador. A partir disso, Jesus passou por esse mundo fazendo bem. Ele curava os doentes, alimentou um povo, mas o seu gesto de alimentar o povo não foi apenas cuidar da fome, porque se vocês pegarem o texto do Evangelho, vocês vão ver que o Evangelho diz, a partir dessa notícia, que notícia? A partir da morte de João Batista, Jesus se retirou da cidade de Herodes. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. A partir do momento que Jesus se retirou da cidade de Herodes, ele arrastou consigo uma grande multidão de homens e mulheres que tinham não só sede de pão, mas de justiça. Jesus subiu a montanha como o novo Moisés. Não era mais Moisés o homem, mas o próprio Filho de Deus que no Novo Testamento sobe a montanha e nos dá palavras de vida eterna. O próximo passo de Jesus não foi alimentá-los com o pão, foi mandar que eles se sentassem, se organizassem em grupos. E isso é sinal que Jesus fez uma proposta para uma nova sociedade, porque sentar-se era gesto do cidadão livre. O povo, na sua maioria, comia de pé, porque viviam como escravos na cidade de Herodes. Jesus mandou que eles se sentassem, fortaleceu a autoestima daquele povo. E aí sim, depois de terem ouvido a palavra de Deus, de se alimentarem como homens e mulheres livres, Jesus multiplicou os pães, nos ensinando, dai-vos vós mesmos de comer. A partir desse momento, Jesus começa um caminho de amor, onde ele escolhe 12 discípulos. O que é o discípulo? Discípulo é aquele que se coloca aos pés do mestre. Discípulo é como Maria de Betânia, que se colocou aos pés de Jesus para compreender a proposta do jovem de Nazaré. Ela, ouvindo Jesus, foi assimilando a sua proposta, o seu amor e o seu projeto de vida e vida em plenitude. Depois, aqueles que foram discípulos, ele enviou como apóstolos. Portanto, existe uma distinção entre discipulado, que é esse momento que nós estamos aqui, participando da Eucaristia, nos alimentando da palavra de Deus, da presença dos irmãos, dos cânticos espirituais, da presença do sacerdote, dos ministros da igreja, da salmodia e da Eucaristia. Aqui nós recebemos o corpo e sangue do Senhor, para que, cheios da sua graça, possamos ser apóstolos, ir ao encontro dos necessitados e amar como Jesus ama. Nesse ponto precisamente do Evangelho é que nós estamos agora. Na última ceia, depois de Jesus lavar os pés dos seus discípulos, ele perguntou para eles: vocês compreenderam o que eu fiz? Eu que sou o mestre e Senhor, vos lavei os pés, para que vocês possam lavar os pés uns dos outros. O nosso sinal é a cruz, mas o que nos distingue de todos os seres humanos é a opção por amar.
era a opção por fazer o bem. E nesse período de pandemia, graças a Deus e ao poder do Espírito Santo e à generosidade de homens e mulheres, certamente de muitos de vocês, nós estamos sendo um outro Cristo para os nossos irmãos necessitados. O número de doadores de cestas básicas, o número de doadores da palavra de Deus, o número de pessoas que estão sendo instrumento de Deus para confortar e estimular os irmãos mais necessitados, cresceu de tal maneira que nós podemos dizer certamente: o Senhor faz em nós maravilhas, santo é o seu nome. Por isso, meus queridos, a proposta de Deus para nós é que, vivendo como cristãos, batizados, membros da igreja, pedras vivas de uma construção espiritual, nós possamos amar. E esse amor tem que começar na família. Esse amor tem que começar pelo marido para com sua esposa, a sua esposa para com o seu marido, os pais para o filho, porque o amor é contagiante, o amor é mais forte que a morte. Oferecer palavras de carinho, nunca permitir que o cotidiano nos esmague com a produtividade, com a certeza da conquista. O ser humano é conquistado no amor de Deus diariamente, através do nascer do sol, através do pôr do sol, através da Sagrada Escritura, da Eucaristia, dos gestos de amor e de bondade que nós completamos e recebemos das criaturas. Mas isso nasce nas famílias. As famílias são a célula mãe do cristianismo. Por isso, há de se renovar o amor. Há de se compreender que a proposta de Jesus é para ser respondida de modo completo e pleno. Existe um neuropsiquiatra chamado Viktor Frankl, judeu, que ele ensina assim, o criador da logoterapia: a vida se responde vivendo. Se você ama sua esposa, diga para ela. Se você ama seu marido, diga para ele. Mas as pessoas vão perdendo, não é? Parece que a serenidade de dizer para o outro: eu te amo. Parece que essa palavra, às vezes, se torna uma palavra inadequada, mas não é. É a palavra mais adequada do mundo. E em termos existenciais, quantas vidas se perderam? Não deixe para depois o amor que você pode manifestar hoje. Por isso, o testamento final de Jesus no Evangelho de hoje, o testamento que veio através de Maria, o testamento que nós devemos deixar na prática como testemunho de vida, principalmente para os mais jovens, é o amor. Manifestem o amor, não só através de tudo aquilo que vocês estão doando, mas com palavras de gestos de ternura. Como é bom receber presentes, como é bom sorrir para o outro. Quantas pessoas não tiveram tempo nessa pandemia? Nós temos tempo, nós temos a possibilidade. Então, lembrem-se que ser cristão é promover e anunciar o amor. E isso começa no dia a dia, no cotidiano de nossas vidas. Começa nas famílias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai,